Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso atual campeão está classificado para as oitavas de final da Libertadores. Foi simples? Não, foi com muita emoção. Gol marcado por Igor Jesus após belíssima jogada com participação do Vitinho no corte pelo alto, do Arthur dominando a bola, botando no chão, encontrando o Savarino no espaço e o venezuelano dando belíssima assistência para o centroavante que fez uma partida de almanaque. Para os olhares de milhares de alvinegros no estádio, milhões espalhados pelo mundo e do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo, mas temos outros comentários a serem feitos. De fato, o vídeo vale a pena. Antes, vem comigo que no caminho eu te explico, atenção, e não recompõe tanto, prejudicando as ações defensivas do Sepúlveda, lateral esquerdo. Opa! Pelo lado direito, com Vitinho, com Arthur e quem mais encostar por ali, o Botafogo precisa ser eficaz para explorar essa que pode ser uma deficiência defensiva do time chileno. Um jogador que não recompõe tanto, que é o Leandro Fernandes, atacante, deixando então o Sepúlveda em maus lençóis na lateral esquerda. Então, pelo lado direito do ataque, pode ser que o Botafogo tenha um bom caminho. Isso estava no vídeo de análise pré-jogo. Será que o Botafogo encontrou um bom caminho pelo lado direito? O Jair já tinha sido expulso. Vitinho cortou pelo alto um latifúndio para Arthur e Savarino fazerem boa jogada pela direita, Igor Jesus receber e fazer o gol da vitória e da classificação. Pois é, galera, na análise de pré-jogo eu disse que a Universidade de Chile joga num 4-2-3-1 com o Leandro Fernandes aberto pela esquerda, às vezes fazendo segundo atacante, mas com obrigações defensivas também. Ele não recompõe tão bem assim. O Botafogo, mesmo com um a menos, após um corte do Vitinho pelo lado direito, pertinho da linha lateral, conseguiu progredir no campo com o Arthur muito bem, o Savarino entendendo o espaço, recebendo a bola e dando um belíssimo passe para o Igor Jesus, que apontou para onde deveria ir, completar de cabeça e fazer o gol da vitória do Fogão. E ali o Jair já tinha sido expulso. O Botafogo entrou em campo com John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Alexander Barbosa na zaga e o Alex Telles na lateral esquerda. Gregory, Marlon Freitas e o Savarino por dentro, como a gente pedia, pela direita, vindo também para dentro o Arthur, pela esquerda, vindo também para dentro, eventualmente, o Cuiabano e o Igor Jesus como centroavante. Encontrou o Malaú, que também jogava num 4-2-3-1, claro, quando baixava o bloco fazia linha de 5, só que o Botafogo teve dificuldade no primeiro momento, porque o time chileno saía um pouco mais, talvez até do que o próprio Glorioso estivesse esperando, então tínhamos ali embates interessantes, duelos no meio-campo e o Botafogo tentando se estabelecer de alguma forma. Com uma construção bem interessante, o Arthur rente a linha lateral conduzindo a bola, conseguindo progredir, fazendo o cruzamento às costas da defesa adversária, o Cuiabano teve a chance de abrir o placar. Poderia ter tranquilidade para finalizar com a perna esquerda. Se enrolou, finalizou muito mal com a direita e o Botafogo não fez 1-0. Depois, outro lance interessante pelo lado direito, o Vitinho não finalizou da melhor maneira. E com um pouco mais de 20 minutos, o Jair adiantou muito a bola, perdeu o tempo, deu o carrinho, o Arangues experiente ficou. Então o Jair acertou o chileno e foi expulso acertadamente, depois de uma revisão no VAR. Isso com menos de 30 minutos, galera. O que a torcida do Botafogo fez? Apoiou. A torcida do Botafogo subiu o som. Lógico que passou na cabeça de todo torcedor botafoguense o filme da final da Libertadores, quando o Gregory foi expulso com menos de 1 minuto de jogo. Estamos há meses falando a respeito daquela partida épica. O Marlon Freitas, lá na Argentina, reuniu o grupo. O Arthur Jorge não fez substituições no primeiro momento. E o Botafogo foi campeão 3-1 para cima do qualificado Atlético Mineiro. Ontem, como disse o João Pedro Fragoso de O Globo lá no Twitter, o Botafogo ativou o protocolo
30 de novembro de 2024. Os jogadores novamente se reuniram no meio-campo, se organizaram e demonstraram muito empenho após a expulsão do Jair, que admitiu o erro numa rede social, nos stories, pediu desculpas à torcida, aos companheiros, agradeceu os companheiros e o staff do Botafogo, disse que foi um erro infantil e agora é continuar trabalhando. É um jogador de muito potencial, de muita qualidade. O Jair foi expulso, os jogadores entenderam que o Botafogo precisava vencer, o empate não adiantaria, então o Glorioso deveria se organizar com o que tinha em campo. Na coletiva, o Renato Paiva falou isso: eu tinha que confiar nos atletas que estavam em campo porque eu tinha que fazer o gol. Eu estava na coletiva, infelizmente não consegui perguntar. Foram muitas perguntas ao Renato Paiva e ele deu longas e boas respostas. Não consegui perguntar, mas ontem eu estava credenciado, passei pela zona mista, passei pela coletiva também, fiquei na coletiva do Renato Paiva. Foi bom para encontrar vários amigos da imprensa, para encontrar meu parceiro, o Igor, que além de ter sobrevivido a algo tão cruel recentemente, agora está voando na carreira de jornalista. O Igor, que é um parceiro lá da época da 22408, comunidade do Botafogo no Orkut, quando a gente chamava ele de Tartá, jogava bola, 2008, 2009, grande parceiro botafoguense. Um abraço para o Neto, o craque Neto, que deu um emprego muito bacana para o Igor na Rádio Craque Neto. O Igor lá trabalhando com equipamento, fazendo entrevista, gravando tomada, muito legal mesmo. Um abraço para o Igor Melo, grande parceiro que vive e trabalha com dignidade e sabe o que faz, é competente naquilo que faz. Pois bem, galera, então o Renato Paiva na coletiva foi muito bem, inclusive ele começou falando a respeito da torcida. Diziam que o Botafogo jogou com 10 desde o primeiro tempo, nada disso. O Botafogo entrou com 12 em campo e terminou com 11, porque a torcida do Botafogo mexe com o coração. Ele usou outras palavras, mas eu posso traduzir aqui: mexe com o coração de qualquer profissional que trabalha no clube. O Renato Paiva citou a chegada do ônibus, que foi uma festa espetacular, maravilhosa. A Rua de Fogo, Engenho de Dentro, o bairro tomado pela torcida do Fogão. Depois um mosaico surreal. Parabéns ao movimento Ninguém Ama Como a Gente, a todas as organizadas, ao povão. Que mosaico espetacular. Noite de Libertadores no Newton Santos é diferente. O Glorioso se estabelece e vence em casa. O Botafogo vem ganhando as partidas no Newton Santos na Libertadores num ambiente espetacular. E como disse o Renato Paiva, é preparado para motivar os nossos jogadores e deixar os adversários preocupados, sabendo onde estão jogando. No Newton Santos é difícil para os rivais. E as noites de Libertadores têm sido épicas, históricas para o Fogão, com a torcida que colocou mais de 36 mil ontem no estádio. Então, o Botafogo começou tentando se estabelecer, houve um duelo tático, o Jair foi expulso. Olha quanta coisa eu já falei. E o Botafogo teria que vencer, teria que fazer gol. Como a Universidade de Chile já deixa um espaço pelo lado esquerdo da defesa, com 11 em campo contra 10, eles poderiam se sentir mais confortáveis. Nem quero dizer que o Botafogo trabalhou para explorar aquele espaço. Pode ter sido algo que aconteceu naturalmente no jogo. Mas quando o Vitinho cortou a bola que vinha pelo alto, o Botafogo tinha jogadores preparados para a exploração daquela brecha que é dada pelo adversário de ontem. Então, o Vitinho cortou de cabeça. Vocês viram no vídeo que coloquei no início desse conteúdo. Um latifúndio, a bola chegou ao Arthur, que teve toda a tranquilidade para mostrar técnica, dominar no peito, botar no chão e girar, porque ali há um espaço na defesa da Laú. E o Savarino entendeu muito bem o espaço a ser explorado também para receber do ponta direita do Fogão. Então o venezuelano levantou a cabeça, esperou o momento certo. O Igor Jesus fingiu ir para um lado, travou, apontou para frente, recebeu o belo cruzamento e fez 1-0 para o Fogão, pertinho dos 40 da primeira etapa. Depois foi sustentar o jogo até o fim do primeiro tempo. O árbitro deu 5 de acréscimo, a equipe se portou muito bem, sem maiores perigos, então fomos para o intervalo. Obviamente, a Universidade de Chile tentaria ficar com a bola no nosso campo, Botafogo com 1 a menos, tendo que segurar resultado.
e o Glorioso hoje não tem um elenco espetacular, mas tem um bom elenco e tem um bom time. Precisa melhorar o elenco, principalmente na zona ofensiva. Galera, ontem eu, meu amigo Léo Bessa, outros também da mídia convencional, da mídia independente, ali na zona mista, pegando informações, e o Caio Pantaleão, zagueiro do Krasnodar, brasileiro, que já esteve em negociações com o Botafogo lá no início da SAF, está por detalhes para assinar com o Botafogo. Questões financeiras entre o Botafogo e o Krasnodar já estão resolvidas. O Krasnodar é também o time do Vitor Sá, acabou de ser campeão russo. Caio Pantaleão começou como titular, depois virou reserva nesta temporada, mas ele foi titular em muitos jogos na equipe russa. É um zagueiro muito físico, que também atuou como volante, mas num primeiro momento está sendo contratado como zagueiro para o Botafogo. Tá tudo certo, pequenas questões de contrato estão sendo ajustadas para ele ser o novo reforço do Fogão. Outro reforço para a zaga, o Abner também. Os clubes já se acertaram, Botafogo e Juventude, o jogador que é do Rio de Janeiro quer atuar no Fogão, tudo praticamente certo. É claro que enquanto não há a assinatura, não tem como falar que o jogador é do Botafogo, mas está muito perto. A ideia do Botafogo com o Caio Pantaleão é ter um jogador de quase 30 anos, experiente, um jogador campeão, forte fisicamente, que chegue para disputar a vaga. E com o Abner, jogador talentoso, muito jovem, para que o Botafogo consiga trazer antes de ter que gastar o que gastou, por exemplo, com o Jair, embora o Jair seja ainda mais jovem que o Abner, mas o Abner tem um potencial muito grande para crescimento. Até o Fábio Matias, ex-treinador interino do Botafogo, auxiliar técnico também e ex-treinador do Juventude, foi consultado, deu aval para o Fogão contratar o Abner. Ele gosta muito do atleta, tanto na marcação, jogo aéreo defensivo, saída de bola também, já falei aqui no canal Fabiano Bandeira. Então o sistema defensivo sendo reforçado, praticamente certos, 2 zagueiros. O Botafogo entende que não tem carência na posição de volantes, ainda mais agora com o Alan jogando muito bem. Daqui a pouco vou falar a respeito do excelente atleta que o Botafogo tem para o meio-campo, mas eu ainda acredito que o Botafogo precisa de meia, de centroavante. O Igor Jesus não pode ficar jogando sozinho o tempo inteiro, precisa descansar. A partida que ele fez ontem foi excepcional. Voltando ao jogo, galera, o Botafogo, então, na segunda etapa, não fez mudanças no intervalo. Por isso comecei a falar sobre elenco também. Ao fim do jogo, foram 3 mudanças para cada lado. O Botafogo só trocou 3 peças, a Laú também só trocou 3 peças. Uma delas no intervalo. Saiu o Marcelo Dias, que é volante, entrou um jogador mais adiantado no meio-campo para eles estabelecerem no nosso campo defensivo. E o Botafogo ficava naquele 4-3-2 com uma linha de 4 defensores tendo os 2 laterais, os 2 zagueiros, e um dos zagueiros, o Gregory, que foi quem recuou quando o Jair foi expulso. O Botafogo tinha então Cuiabano, Marlon Freitas e Savarino com Arthur e Igor mais adiantados, ou Arthur com Savarino e Igor mais adiantados. Por volta dos 15 do segundo tempo, se bem me lembro, veio a primeira troca. Alan no lugar do Cuiabano. E que jogador é o Alan? O Botafogo, com muitos desfalques, tendo problemas para enfrentar o Flamengo, fez o técnico Renato Paiva escalar o Alan no meio-campo e, ao mesmo tempo, sim, aberto pela direita. Como isso, Fabiano? No meio-campo, o Alan trabalhava com a bola. E pela direita, ele fazia o corredor descendo, contribuindo com o Vitinho na marcação. E não era na marcação de qualquer um, marcando Alexandre, Cebolinha e, eventualmente, o Bruno Henrique. E foi muito bem o Alan. Foi bem por dentro com bola e principalmente na marcação no corredor pelo lado direito. Ontem, com o Botafogo em situação desfavorável em termos de número em campo, o Alan teve que fazer o corredor pelo lado esquerdo. Então o Botafogo tinha o Alan com Marlon Freitas com Savarino, Arthur e Igor Jesus, ou o Alan com Marlon Freitas com Arthur, Savarino com o Igor Jesus. Tudo isso à frente de uma linha de 4 defensores. É claro que o Marlon descia em vários momentos, formando uma linha de 5 para a Laú não penetrar com facilidade na área do Botafogo. E por volta dos 22, 23 minutos do segundo tempo, o Savarino deu lugar ao Danilo Barbosa, que entrou muito bem. O Botafogo tinha então Alan, Marlon e Danilo, com Arthur e Igor Jesus mais adiantados, tudo isso também à frente da linha de 4 defensores.
vez ou outra o Alan descia para a última linha, ou então o Marlon, ou então os dois, o Danilo. O Botafogo soube defender, soube ficar sem a bola e ainda tentou puxar contra-ataque. O Marlon perdeu um gol que não pode perder após um contra-ataque puxado muito bem pelo Arthur. Não pode finalizar daquela forma num jogo tão importante. Cuiabano não pode perder o gol que perdeu quando o jogo estava 0-0 com 11 contra 11 e o Marlon no 11 contra 10 para Laú com o Botafogo vencendo por 1-0 não pode chegar à área e perder o gol como ele perdeu finalizando daquela maneira. O Igor infelizmente não conseguiu tirar o braço no lance do gol do Arthur. A bola bateu no braço do Igor, que evoluiu muito bem, conseguiu um passe com a canhota, o Arthur nem dominou tão bem assim, a bola abriu um pouco, mas ele conseguiu finalizar direito e fazer o gol. Infelizmente foi anulado com razão também, porque bateu no braço do Igor a bola no início da jogada. Então o Botafogo não conseguiu fazer o 2-0, e aí a Laú começou a ganhar mais campo, começou a incomodar mais, absolutamente natural. O Renato Paiva não tinha muito o que tirar do banco. O Jefinho nem relacionado estava, Elias Manuel também não, porque são jogadores que não entregaram tanto recentemente. Elias Manuel tecnicamente, Jefinho taticamente. No banco, o técnico tinha o Natan para puxar contra-ataque, mas tem que ver o equilíbrio defensivo também. O Santiago tem qualidade técnica, pode evoluir, fez um jogo razoável contra o Capital, mas o jogo de ontem era muito físico, talvez o Uruguai ainda não conseguisse entregar o que era necessário para que o Botafogo mantivesse o resultado. Então eu entendo a não entrada do Santiago, assim como o Juan Cruz também não teria muito o que fazer ali, ia entrar no lugar do Igor Jesus, o Botafogo ia ficar com 2 centroavantes se o Igor não saísse para entrar o Juan Cruz. Então o Botafogo precisa contratar para as próximas janelas, galera. Sinceramente, precisamos melhorar a zona ofensiva, mas conseguimos dar conta do recado, porque na final da Libertadores, quem entrou? Alan, Danilo Barbosa, que entraram ontem e deram conta do recado mais uma vez. Marçal e Matheus Martins também entraram, estão no elenco. Não puderam jogar porque estão no departamento médico. E o outro foi o Júnior Santos, que está no Atlético Mineiro. Mas 4 dos 5 que entraram estão no Botafogo e deram conta do recado em Buenos Aires. Ontem os 2 que estavam aptos deram conta do recado novamente numa partida importantíssima para o Fogão. E que jogo do Igor Jesus, realmente espetacular. Marcou, fez gol, segurou a bola, fez o pivô, arrancou, deixou a defesa do adversário totalmente perdida, sofreu 5 faltas, ganhou 15 duelos. Na competição ninguém ganhou 15 duelos. Deu 5 dribles, na competição ninguém deu 5 dribles. Um negócio impressionante o Igor Jesus ontem. O Alexander Barbosa fez 8 desarmes, na competição ninguém desarmou 8 vezes. E o Alexander Barbosa me emocionou até, falou em entrevista que não estava 100%, que está com muita dor, que amanhã vai para fisioterapia. Mas quando ele soube que o David Ricardo não poderia jogar, ele disse que iria para o sacrifício, sem saber até se estaria se arriscando para jogar o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. O Alexander Barbosa disse que deveria estar em campo ontem, mesmo sem saber se isso agravaria a lesão dele a ponto de tirá-lo da Copa do Mundo de Clubes. É esse tipo de jogador que eu sempre sonhei no Botafogo. O Renato Paiva falou que arriscou, que eles estavam bem no treinamento, mas que arriscou. Olha quantos jogadores estavam em campo ontem, voltando de lesão. Alexander Barbosa, Arthur, Savarino, e ele citou até o Cuiabano, que não jogou contra o Capital. O Botafogo não informou incômodo algum do Cuiabano, mas ficou aqui no Rio de Janeiro, e o Renato Paiva disse que ele tinha uma coisinha, não foi tão claro. E os jogadores entraram, participaram e foram fundamentais na classificação do Botafogo. Muito caráter e muita disposição. Sensacional. A torcida do Botafogo, a recepção, o mosaico, o apoio, o time, a comissão técnica, o time bem organizado, sem a bola, com 1 a menos. Botafogo trabalhando de acordo com aquilo que o jogo pedia. Então o Renato Paiva foi bem, mais uma vez também, com a comissão técnica do Fogão. E o mercado está de olho no Jair. O garoto já está chamando a atenção de clubes do exterior. Apuração com meu amigo Léo Bessa do Lance. Atenção, o mercado já está de olho no Jair. Por enquanto, nenhuma proposta oficial foi feita, nada na mesa de maneira oficial do Botafogo,
mas o mercado já está olhando o Jair, que chama atenção sim, joga muita bola. Beleza, galera? Todo mundo contribuindo com o crescimento do canal Fabiano Bandeira, se cadastrando na Implay. Na Implay você joga com tranquilidade, não é casa de apostas e você se diverte disputando com outras pessoas, entrando em rankings, mostrando seu conhecimento sobre futebol. E claro, por intermédio do link no primeiro comentário fixado deste vídeo ou na descrição deste vídeo, você contribui com o crescimento do canal Fabiano Bandeira, já que a Implay é uma grande parceira nossa. E hoje às 18 horas estarei na boa Placar TV, no excelente Placar Aberto, ao lado do Paparazzo, José Ilan, Garone, Raíza, para falar muito a respeito da vitória e classificação do Fogão e também sobre outros times, sobre futebol brasileiro e internacional. 18 horas aqui no YouTube, Placar Aberto na Placar TV. Pessoal, se inscrevendo no canal, deixando o like e ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo por aqui. Vamos passar logo dos 60 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!